Olá, Renata, e obrigada por ter aceitado fazer esse episódio. Ai, eu tava muito ansiosa, pra falar a verdade, para fazer esse episódio, porque é uma coisa que eu acho que eu tô passando, né? E muitos pais estão passando por esse momento. Tem pais que estão. Bom, você trabalha, né? Eu acho que eu vou deixar você se fazer a introdução do seu trabalho um pouquinho, mas só para falar que eu acho que muitos pais estão passando por esse processo ou de se mudar para outro país, que está acontecendo isso cada vez mais, né? A trabalho. Eu acho que tá. Por um lado, acho que a imigração está ficando um pouco mais restrita, mas por outro, eu acho que está crescendo bastante nessa parte de empresas abrirem portas para pessoas internacionais. E também tem a outra parte, né, das pessoas como eu. Eu estudei marketing, mas hoje em dia eu procuro outras coisas para fazer de trabalho que eu acho que é importante, porque a vida vai mudando, né? E você também muda. Eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas eu vou deixar você explicar um pouco do seu trabalho, porque acho que eu já falei demais, e aí a gente continua a conversa. Legal. Jéssica, super agradecida pelo convite. É muito lisonjeada aí por ser convidada e por ser assim, ter a oportunidade aí de dividir, né, os meus pensamentos e o meu trabalho aí com você e com o mundo através do podcast, né? Sim. Então, eu sou consultora intercultural, eu trabalho com treinamento intercultural, com consultoria de carreira. Também trabalho com mentorias para profissionais que querem se inserir no mercado intercultural ou querem, de alguma forma, aprimorar aí a prática nesse contexto. Falando de carreiras, assim, existem vários tipos, né? Que eu tava falando, tem gente como eu que tá tentando mudar e já mora no exterior, mas também tem aquela pessoa que acaba, né, recebendo uma oferta. Como você falaria para a pessoa poder? Porque eu acho que eu já conheci pessoas que negaram ofertas porque falam assim, não sei se eu vou me acostumar, né, com a cultura do local, dá uma ansiedade e você não sabe explicar porque você está acostumado, né? Você está no autopiloto, no que você conhece, no que você está acostumado, na sua língua, e ir para um lugar totalmente diferente quebra tudo isso, né? Querendo ou não, por exemplo, até às vezes, se você for pensar Portugal, línguas, né, parecidas, não vou falar que é igual, porque cada um tem o seu jeitinho, é igual o inglês americano com o inglês britânico, é diferente. E mesmo assim, tem a parte cultural, tem toda essa parte, né, da cultura dentro da empresa também, que pode ser diferente. Então, como você acha que uma pessoa que aceita uma oferta, né, pode lidar com essa ansiedade que eu tenho? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história que se entrelaça completamente com essa sua pergunta, tá? Então, eu hoje moro nos Estados Unidos já há 9 anos, porque eu recebi uma proposta da empresa multinacional que eu trabalhava na área de recursos humanos para me transferir do Brasil para os Estados Unidos. Que legal. E era algo que, para mim e para o meu namorado na época, que hoje é meu marido, era algo que a gente desejava fazer. Uhum. Só que completamente sem preparo, sem noção dos desafios. Sim. Uma pessoa. E tem uma coisa do perfil do brasileiro, né, que é admirar muito o exterior. Sim, romantizar, né? É Essa isso. vida no exterior, né? Fala assim, vai ser perfeito lá. E você chega e fala, ih, E, né? Então, que tem essa coisa do. É muito a herança do colonialismo nas nossas mentalidades. A gente critica demais o Brasil e acha que o Brasil é muito ruim e idealiza e fantasia que, nossa, o exterior é demais. eu passei por isso. Eu passei Olha, totalmente por isso. eu também passei por isso, meu marido passou por isso. Então, assim, é muito difícil você conhecer um brasileiro que está no exterior que não tinha essa mentalidade, porque é uma coisa muito cultural do Brasil. Então, a tendência vai ser dizer querer essa proposta para morar no exterior Sim, e se sentir muito culpado e se questionar muito, negar. sim. Então, eu hoje vejo que existe assim uma pressão social até para você dizer sim. Porque, pelo que eu estava conversando com outras famílias e outros profissionais, o falar não, ou até
né, a imigração de volta, falando, não, quero voltar para casa, às vezes é visto como você foi um fracasso, não é? Isso. E a pessoa internaliza o fracasso como se fosse verdadeiro. Quando, na verdade, depois de passar por tudo que eu passei com a expatriação, a imigração, para mim é um sinal de maturidade e de coragem. Sim. Você ir contra uma corrente social, contra uma força. É como se você estivesse nadando contra a correnteza do rio. Esses dias eu usei como exemplo, é como se você estivesse tentando construir uma canoa já dentro da água, né? Já dentro do rio, tentando construir a sua canoa. Porque você não tem como parar, falar assim, não, para tudo, eu preciso aprender, né, a me virar um pouco sozinha. Não, a vida continua, tudo continua e você, né, já tá lá no meio tentando construir sua canoa para sobreviver. Isso, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, a sua pergunta é sobre lidar com a ansiedade. Muita reflexão, autoconhecimento, que pode acontecer de muitas formas diferentes, que é tanto procurar profissionais para conversar sobre isso, né? Como é a questão da minha consultoria, como é a questão da psicoterapia, como assim, mas assim, não são as únicas formas, existem formas não formais também de você conseguir fazer esse trabalho reflexivo, que é conversar com pessoas que você confia, que tiveram experiências semelhantes. Sim. E através disso refletir aprendendo com as histórias dos outros, né? Que é muito o que você faz aí nas suas entrevistas, no podcast e na publicação dos seus livros, né? Sim. Que dar essa oportunidade de se aprender com o outro através da experiência do outro, né? Sim. São, né? Procurar informações confiáveis e não enviesadas, né? E não aquela do mainstream que vai dizer o exterior é maravilhoso, venha para cá, você vai ficar rico, você vai ser bem sucedido, que que é muito vendido, principalmente no contexto dos Estados Unidos, né? Sim. Inclusive por brasileiros. Isso não é o sonho americano? Ou eu tô errada? O que é o sonho americano? Não é isso, poder ir pro exterior e se dar bem? Não é uma coisa assim? Ou eu tô Eu errada? acho que o que é vendido acho que o próprio a cultura americana é vendida desta forma para o mundo. Sim. E aí o brasileiro que admira muito esse estilo de vida vem para cá e vende só a parte das boas experiências para outros brasileiros. Sim. Sem essa parte crítica e analítica que você está buscando, né? E essa. Que não é só a parte boa. Lógico que tem a parte boa, por isso que a gente continua fazendo isso, né? De morar no exterior. Mas tem os percalços. E é importante você ter essa consciência do tipo de percalço que você vai percorrer para conseguir se estabelecer. Sim. Né? Eu respondi a sua pergunta da questão da ansiedade? Sim, sim, sim. Quando eu estava me preparando para mudar para a Austrália, me venderam, falavam, nossa, é muito bom, é muito bom. Eu cheguei lá e falei, nossa, é muito mais difícil do que eu imaginava, né? Faltou muita coisa de explicarem para mim, né, do que pode dar medo. Então, eu acho legal, né, procurar informação e eu acho que existem grupos também, né? Eu acho que perguntar em grupos de Facebook, sempre com grain of salt, que se fala em inglês, né, com uma lupinha, Filtro. toma cuidado. E tem que, acho que talvez lembrar que não é para romantizar. Vamos ver o que tá. Não é só para procurar desastre, porque senão você nunca vai sair nem, né, de casa. Né? Tem essa parte também, mas eu acho que tentar conversar o máximo, tentar escutar diferentes opiniões e achar o seu meio termo, né, para falar assim, não, dá para mim ou não dá para mim, né? Porque tem gente que realmente acaba não gostando da experiência no exterior, porque sair do seu autopiloto, da sua vida confortável. Acho que talvez seja um pouco de quem você era lá atrás, talvez você não seja quem você era, né, fora. Fala assim, eu estudei na faculdade e tal. Tipo, pra eles, assim, né, se você não é uma faculdade daqui que a gente conhece, não me interessa qual que é que você estudou. Entendeu? Então acho que também tem essa parte. Você tá confirmando tudo, eu falo, então tá certo. Não, perfeitamente, não, exatamente. Assim, as referências culturais, né? Eu me orgulhava muito dos meus, né, das etiquetas do meu currículo, né?
Eu fiz Sim. graduação em psicologia na USP, Oh, pós-graduação em saúde do trabalhador e também consultoria de carreira na USP. Mas aí quando você chega aqui, primeiro que quando no Brasil, quando você sai da faculdade de psicologia, você já é psicólogo. ok. Então você já Faz pode sentido. atuar, No mas exterior não é no, assim? não, você é bacharel em psicologia. Aí você tem que fazer mestrado para poder atuar como psicoterapeuta, por exemplo, que é o counselor. Entendeu? Então são muito Tem mais essas barreiras, etapas. ou São às muito vezes mais também o seu currículo às vezes também não é, né, talvez aceito no país também pode ser isso, né? Às vezes você é obrigado a fazer. Por exemplo, eu lembro que eu conheci um dentista que era do Peru e quando ele mudou para a Austrália, ele foi obrigado a fazer um teste, né, para ver se isso. ele conseguiria ser Então, aceito. Tem essa isso é parte um também, né? desafio de carreira muito constante, principalmente na área da saúde, porque as regulações de cada país são diferentes. Sim. Então, como o meu exemplo de psicóloga no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu sou bacharel em psicologia, porque eu não Hum. tenho doutorado. Eu só posso falar que eu sou psicóloga se eu tenho doutorado. Então, bacharel aí não conseguiria trabalhar como clínico, mas pode trabalhar em outras partes? Sim, tipo, por exemplo, RH. eu trabalho, sim, eu vim trabalhando em recursos humanos. Sim. E o meu bacharel é reconhecido. Então, o meu bacharelado. Nas áreas médicas, nas áreas de saúde, isso é bem crítico. Existem algumas profissões, como por exemplo o médico, que é muito difícil você conseguir a validação do diploma. Eu lembro que esse dentista, eu acho que ele fez o teste umas 6 vezes e ele estudava vocabulário, assim, bem específico para a área dele. Eu lembro que foram, acho que era uma vez a cada ano que ele fazia esse teste, mas ele estava sempre estudando, assim. Eu acho Né? que foi um Qual processo bem país que ele árduo. estava tentando validar? A Austrália. E hoje em dia ele trabalha. Então aí a gente entra na questão do colonialismo de novo, Sim, porque é o sul global sendo desvalorizado em termos de qualificação profissional sim, no norte global. sim. E isso é uma questão da autoconfiança, da autoestima, que tem que ser muito trabalhada para quem imigra do sul global para o norte global. Principalmente no contexto da carreira, talvez no contexto geral da vida, a tendência é da desqualificação Uhum. do indivíduo que vem do sul global. Isso mexe muito com a autoestima, né? Porque é o que eu Sim. falei, acho que o que você era antes, você não é mais. Você fala assim, nossa, mas eu estudei na USP, né? E a gente. Olha, eu nunca estudei na USP, mas eu sei, eu acho que eu saí do país para não precisar estudar para entrar em uma faculdade. Porque é muito difícil, assim, você sabe o trabalho que é para poder conseguir, né, uma bolsa, alguma coisa assim, de algumas faculdades. E aí você vai para lá e fala assim, Então, e aí é um trabalho de fortalecimento mesmo emocional, que mesmo a gente está falando sim. aqui de carreira, mas a questão da saúde mental ela vai estar sempre como pano de fundo qualquer contexto da imigração. É parte da sua identidade, né? Exato. Para algumas culturas acho que é muito mais do que para outras, mas ainda é um pouco de você, porque você normalmente passa muitas horas fazendo isso, então é a sua identidade, né? O que você faz, como você Sim. faz, é Sim, parte de e quantas você. pessoas, né, me incluindo aí, tá, nesse exemplo, no momento que eu imigrei, a minha carreira era o centro da minha vida. Sim, porque você também mudou para isso, né? Exato. Então, mesmo sendo transferência para uma mesma empresa, é uma filial de uma mesma empresa, a cultura nacional, ela vai se sobrepor sobre a cultura da organização. Uhum. Então, você vai sentir os estranhamentos e E a questão do idioma vai ser muito crítico, porque eu estudei assim, eu comecei, graças ao meu pai, desde os 10 anos de idade, estava lá fazendo cursinho de inglês. Sim. Já tinha feito intercâmbio para a Inglaterra, enfim, já trabalhava num contexto de equipes multiculturais.
né? Uhum. Falando o inglês que eu descobri que é um inglês que eu chamo hoje de inglês internacional. Então, dava tudo Porque certo. tem isso, né? Eu até conversei com uma escritora que mora nos Estados Unidos, que ela falou assim: você pensa que você vai só aprender o inglês, mas tem vários, né, tipos, né, de inglês. Tem inglês de pessoas do Japão, inglês de pessoas da Índia, inglês de brasileiros que fala Perfeito. diferente. Então é um impacto. E isso eu percebi assim, eu tive que aprender na pele, né? Porque eu assistia seriado, e falava, nossa, vai ser tudo tão crisp. Eles tudo tão lindo que eu falei, eu vou entender tudo, quase com legenda já embaixo. E não é assim. E É. você tem que aprender. E além disso, é o inglês com a cultura das pessoas por trás, né? Porque tem muita Isso. diferença. O inglês americano. Eu acho que é o inglês no geral, né? Do americano, do britânico, do australiano, que eles usam britânico também, mas tem a diferença deles. Eles são mais vão direto ao ponto, né? Até eu escrevo os meus livros com a estrutura que eu aprendi na faculdade, né, de escrita em inglês, que eles são frases curtas, bem ao ponto, não tem vírgula. E se você for ver a literatura portuguesa, não estou falando que é errado ou certo, cada um com a sua cultura, Claro. Sim. o seu jeito de escrever. Eu acho muito lindo também. Tem muita coisa brasileira que eu falo, nossa, no brasileiro parece que tem mais sentimento. Então é diferente. Tem até isso, né? Tem até o inglês, para você falar, você vai muito ao ponto, ou você pode, né, conversar, usar mais palavras. Eu acho que tem isso, né? Até na parte de inglês, que até a cultura da língua, o jeito que vai ser falado, ou a informação para ser expressada para você vai ser diferente, mesmo sendo de outra pessoa, de outra cultura. Uma pessoa na Índia provavelmente vai ser muito diferente, vai te contar a mesma coisa de um jeito muito mais diferente que uma pessoa local, que Sim. tem isso também. E me fez lembrar da questão do. Essa semana eu participei de uma palestra da Mariana Barros, da Diferença. Ah, assim, eu estava lá. Só que Então, eu só assisti uma parte. aí ela falou assim que a questão do desenvolvimento afetivo no brasileiro, ela é muito grande, talvez dos povos mais desenvolvidos nessa dimensão afetiva, né? Que legal. Essa parte eu não lembro de ter visto. Então, muda todo tipo, muda não, interfere todo tipo de relacionamento que você tem. Então, quando você está falando de uma cultura que tem, você deu o exemplo de frases mais curtas, mais direto ao ponto, isso também fala de como eles se relacionam uns com os outros. Exatamente. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, essa coisa do espaço pessoal, você é familiarizada com esse termo? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu ouvi isso aqui. Então, o brasileiro, ele fala mais perto, ele toca, ele beija, ele abraça, ele é afetivo. Sim. E pra gente é normal, mas se você for fazer com uma pessoa que não tá acostumada, talvez a gente mande pra cadeia. Fala assim, harassment. Exato. Então, aí eu percebia que as pessoas, eu falava que as pessoas elas iam vindo para trás. Aí eu pensei, nossa, mas aí é por conta de não ter o preparo intercultural, Sim. ver a síndrome do impostor, né? Takeover. Te possui. Então, nossa, será que essa pessoa não gosta de mim? O que será que eu tô fazendo de errado? E quando na verdade é uma coisa muito simples. Só dê um Sim. passo para trás que vai dar tudo certo, né? Sim. Mas são coisas que muitas vezes não são faladas, né? Não te avisam antes, né, de quando você vai mudar. É, sobre isso e o volume que você usa, porque eu já ouvi falar que eu falo muito alto e que é normal de brasileiro. Sim, somos loud e a questão da gesticulação também. Eu Sim. tenho origem italiana, né? Apesar Então, da cara não parecer. quem que é italiano? Seu Minha pai ou sua mãe mãe? E seu pai é? japonês, da origem japonesa. Sim. Então, vira a mistura do muito doida do Brasil Mas o miscigenado. Brasil é assim, o meu é de alemão, húngaro, espanhol, italiano, tenho tudo no meio também. Eu tenho também uma parte portuguesa. Mas e aí também explica, né? Porque que a minha trajetória,
eu vivi imersa, eu nasci imersa na interculturalidade. Sim. E aí, ao longo da minha história de carreira, isso foi ficando cada vez mais evidente. E aí eu fui buscar estudar, aprofundar, né, entender. E aí, juntando tudo, né, com a experiência em recursos humanos, a formação em psicologia e a interculturalidade, faz todo sentido na minha vida. A gente está conversando disso agora, né? Porque faz sentido, se você for ver, quase um triângulo que se conecta tudo, né? São coisas que eu acho que todo mundo que. Não, eu não estou falando que precisa fazer uma faculdade de psicologia, todo mundo. Mas entender, se entender, né? Entender os sentimentos, entender que a sua imigração vão passar por fases que você provavelmente pensou que talvez você vai ter tá quase chorando só porque você não sabe abrir a torneira para tomar banho, porque é diferente em todo o país. Sim, então assim, é ok que você vai passar por isso. Então, a parte de psicologia, eu queria falar, a parte emocional, né? Com o interculturalismo, entender, porque eu vejo, eu assisti, né, pela Cietar ai, foi da Angelina, não, eu não sei quem falou sobre etnocentrismo, né? Sobre a gente julgar, né, antes de entender as coisas. Quando você vai conversar com as pessoas, com psicólogos nos Estados Unidos, talvez ele não tenha tanto tempo, ele seja mais, fala assim, tentando ser mais rápido para terminar no tempo. Aí você fala assim, nossa, mas no Brasil, se precisasse ficar mais um pouco, eu ficaria. Mas aí tem que lembrar como é que funcionam as coisas aí antes de julgar. Tudo aí é dinheiro. A parte de saúde é dinheiro. E normalmente é caro. Então, assim, quer conversar 15 minutos a mais, então já deixa seu rim aí para poder pagar Porque é verdade, é caro, né? Então, tudo é tudo sobre dinheiro aí, né? Como crescer e tudo mais. Então tem que, acho que, talvez levar isso um pouco em conta antes a gente falar assim, nossa, aqui é muito diferente, não tô me adaptando, mas começa a entender, acho que entender um pouco por que as coisas acontecem desse jeito, né? Sim, sim, exatamente. E aí, voltando, acho que a base, né? Voltando porque eu tava falando antes, a base é muito o autoconhecimento, é entender quem é Sim. você, quem sou eu. E isso é um exercício que é muito difícil para o brasileiro. Quem é o brasileiro? Nossa, é uma miscigenação tão grande. Porque você Então, pode ser mas o aí brasileiro com filho de estrangeiro, você pode ser o brasileiro, né? Tem Então, variações muito então, grandes mas do aí sul, você do tem quem é o norte. brasileiro e quem sou eu enquanto brasileiro. Sim, Então, é trabalhar essa questão de entender a minha própria identidade cultural. A sim. partir do momento que você entende a sua identidade cultural e você está em paz com ela, aí você consegue lidar de uma maneira mais pacífica com a identidade cultural do outro, Sim. né? Então aí eu consigo eu consigo me entender para conseguir entender a diferença. Uhum. Não dá pra. Porque esse estranhamento, esse choque do tipo, o que. Nossa, que coisa. Sei lá, eles não tomam banho todo dia, né? Que é uma coisa muito comum, Eles não né? tomam banho todo dia, hein? Não, Toma? que se Eu nunca ouvi escuta falar disso. de Eu estrangeiro já ouvi falar europeu. no. O europeu e o Do americano, sim. perfume mais forte que eles até colocam, né? Então, nossa, eles não tomam. E aí o brasileiro julga. Mas se eu entendo quem eu sou culturalmente, eu Uhum. entendo por que eu tomo banho todo dia. Eu moro num país tropical, a gente tem muitas raízes, tem as raízes indígenas, que tem uma Uhum. relação muito forte com a água. Aí você vai É o calor pro. aqui, é mais frio, a Isso. água é mais cara. E isso, e tem toda uma questão do porquê que o perfume foi histórico, do porquê que o perfume foi desenvolvido. Porque existe já racionamento de água, acesso. Sim, O sim, com Brasil, certeza. você tem abundância Sim. do recurso. E quando você vai para países europeus, não existe essa abundância. São países, né, que são estados do Brasil. É, Então, quando eu consigo me entender, eu consigo ser muito mais empático. sim. Mas é sempre é um exercício de dentro para fora e não do fora para dentro. E é contínuo, né? Porque sempre vai ter alguma coisa que te. Eu já moro há 15 anos, né? Fora do país e já passei por culturas diferentes. Mas ainda tem coisas que acontecem que eu falo, nossa, eu não sabia que isso existia. Né? Por exemplo, aqui
Na Suíça, eu fui descobrir que o pessoal usa muito papel. Eles não te mandam nada por e-mail. Eu vou te mandar e mandar por carta. Aí eu Aqui falei, também é assim. ou fax, né? Na Austrália usava. Eu falei, gente, é muito diferente, mas é o que eles usam, né? Então eu fiquei em choque, eu falei, nossa, eu jurava que não existia mais isso. Né, eu acho que tem uma parte até desse segundo livro que eu estou escrevendo que eu falo que você precisa entrar no ritmo do país. O exemplo que eu coloquei é um pouco mais sobre família, não é tanto sobre a parte de trabalho. Mas, por exemplo, se você mora, acho que na Finlândia, o jantar é 4 horas da tarde. Nossa, que Enquanto o jantar na Espanha é entre 9 e 10 horas, se eu não estou errado. que tarde! Então, quando você imagina um espanhol indo para lá e fala assim, nossa, 4 horas da tarde eu estou tomando meu café da tarde, né? Exato, Mas aí você olha, é um país extremamente frio, os dias são extremamente curtos, então eles dormem cedo para poder aproveitar a luz do dia seguinte, então para acordar bem cedo, entendeu? muito legal. Tem a parte cultural que eles acreditam que comer muito tarde é ruim para a digestão da comida. Mesmo no verão, quando os dias são. Eu fui para a Noruega, eu lembro que era 11h30 da noite e tava sol. Eu lembro que eu tava tão Mas cansada, a você gente foi no tava. verão, né? Pra Eu fui lá. no verão. E aí Ah, eu lembro, é que eu não tinha pesquisado, eu tava, sabe, eu fui lá, férias, não sabia de nada e fui pro país. E aí eu lembro que tava assim, vamos comer que a gente tá com fome. A gente não sabia porque tava com fome, era a hora da janta. E aí a gente falou, vamos passear no parque, cheio de gente tomando sol. Aí eu falei, nossa, mas eu tô tão cansada. Falei, né, qual que é a hora, né, de jantar e dormir? E aí eu fui ver no meu relógio, era 11h30. Aí eu falei, uhum. meu Deus, É por isso, por isso né? que eu tô cansada e com fome. Sim, aqui eu também senti isso. O horário de janta é 6 horas da tarde. No Brasil era mais tarde, né? Umas Umas 7, 8, 8. 7, 8. O almoço no trabalho, eu era acostumada a socializar, a gastar, né, 1 hora do meu break, né, do almoço, conversando com meus colegas de Sim, trabalho, comendo calmamente. E aqui a gente almoça trabalhando na mesa na exatamente, mesa do exatamente. trabalho. Então, para mim, foi um aprendizado. Eu não sabia mastigar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu não sabia, eu aprendi aqui. E sem julgamento, entendeu? Hoje É funciona. diferente. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei chocada e achava um absurdo, porque eu não achava saudável. Hoje em dia, eu me ajustei. Eu Sim, acho que é muito contextual. sim. Então, Jéssica, falando assim das etapas, né, que você sempre gosta de comentar, do antes, durante, né, se houver repatriação, se houver um depois, né, dessa questão da carreira. Então, a maior parte dos meus clientes não se prepara antes. Tem E no muito meu disso. contexto social também, eu mesma, né, Eu descobri a também. importância depois de viver. Então, eu entendo que existem outras formas informais de você se preparar, mas a ajuda profissional, ela te garante a neutralidade não a neutralidade completa, mas te garante acho que a palavra, o ajuda profissional, de Uhum. te guiar para você refletir no que faz sentido para você, e não no que faz sentido para mim, enquanto seu amigo. Porque quando eu te aconselho, eu tenho filtro dos meus valores, dos meus julgamentos. Sim, Então, quando você está conversando com um profissional, é uma pessoa treinada para minimizar isso. Sempre sim, vai ter, nunca vai ser neutro, mas existe um preparo para minimizar essa interferência, né? sim. Mas assim, nem tudo está perdido se você não se preparou. Nós sobrevivemos, né? Então é possível, né? Como a maior parte das pessoas que não são serviços que são divulgados, que as pessoas sabem que existe, né? É uma Sim. área ainda muito pouco disseminada. Existe a possibilidade de você estar percebendo que tem algo que não está fluindo, Uhum. seja no campo emocional, profissional, social, procurar ajuda profissional novamente. Pela primeira vez. Para trazer o meu trabalho com a questão da carreira eu trago essa questão do tipo que, eu tento entender quem é você, Uhum. né? E aí, qual é a carreira ou o trabalho que hoje faz sentido para você?
Porque Sim. como você trouxe muitas vezes essa questão, porque a identidade muda. Quem você era não é mais quem você é no exterior. E isso é Porque, natural dentro dos ciclos de vida. sim, é isso que eu ia Independente de falar. você mudar de país, isso vai acontecer se você Uhum, permanecer no seu país de origem. Então você vai ter fases da vida e as carreiras, os trabalhos, eles vão se adaptar conforme os seus ciclos de vida, uhum, né? Com essas fases da vida. Então, existe uma dor muito forte daquele dentista, daquele psicólogo que saiu do Brasil e não consegue atuar uhum, na, no exterior, que aquela identidade profissional ela não pode mais ser exercida nesse novo uhum, contexto. uhum, Então vamos refletir. Quais são os caminhos possíveis para você agora? Então, eu sou expatriado. Vou ficar aqui só 2 anos e vou voltar para o meu país de origem. Tá, qual que é o processo para você poder ser psicólogo, poder ser dentista, enfim, ser arquiteto? Qual que é o tempo? Preciso de validação de diploma. Quanto tempo demora? Quanto custa? sim, Então, para alguns casos, o período que você vai ficar no país não vale a pena. uhum, Dentro das suas possibilidades de planejamento financeiro e de contexto familiar, o que é possível para você? uhum. E que vai também te fulfill, né? Que vai te trazer esse senso de nossa, esqueci! Vai te motivar, vai te fazer feliz, Fulfillment enfim. de... Nossa, Depois a gente agora deu acha. um nó na minha cabeça. Então, Satisfação de... satisfação, muito bom. Então, eu tenho algumas clientes que vêm como acompanhantes, Sim, esse é são meu homens e caso. mulheres. Agora também é comum homem acompanhar as mulheres. Que foi o seu caso? Foi seu Que foi o marido? meu caso, exato. E aí é esse processo de entender. Eu tive cliente, uma eslovaca, que marido alemão. Nossa, minha vida inteira eu fui focada na carreira. Aí eu decidi dar suporte para a carreira do meu marido. Estou aqui, né, com ele nos Estados Unidos. E eu não tô conseguindo. E uma também da carreira da área da saúde, não tô conseguindo colocação. Aí a gente foi trabalhando. Mas por que o período de 2 anos que você vai ficar aqui, necessariamente você precisa trabalhar? Por que, Uhum, que o seu senso de realização está atrelado somente ao trabalho? uhum. E aí, ao longo do processo, a gente foi conversando e no final virou mais um processo de integração do que um processo de carreira. Aí ela chegou à conclusão que ela podia também curtir a vida, né? Que ela merecia curtir a vida. Sim. E também tem... E que essa coisa também de uma questão privilegiada, né? Sim, Então a situação financeira dela permitia isso. sim. Eu acho que também tem o outro lado de, ok, se você não consegue isso que você quer fazer, qual que é o mais próximo? Ou tem alguma coisa que você sempre quis fazer de diferente? Por exemplo, para mim, eu trabalho na parte de marketing, eu moro na Suíça. Morando tanto, eu moro na parte francesa, morando tanto na parte francesa, alemã ou italiana, eu vou precisar da língua local, né? Uhum. Eu posso talvez conseguir um trabalho, mas a chance de precisar falar, né, pelo menos um mínimo de francês é muito grande. Então, o que que eu posso fazer? Eu não queria, eu vim para cá quando minha filha tinha 3 meses, eu não queria colocar numa creche. Falei, ela é muito pequenininha, eu queria ficar com ela em casa e tudo mais, mas pega isso, né? Eu já trabalhava desde meus 14, 15 anos, nunca parei de trabalhar, paguei minha faculdade no exterior trabalhando, né? Tinha 8 trabalhos, mas a gente não precisa falar sobre isso. Mas depois eu quero, se der tempo de falar, porque não, né? Porque aí Mas o episódio é de carreira, né? De trabalho. Às vezes a gente. olha, se eu te contar, por exemplo, o meu trabalho, meu primeiro trabalho de marketing, eu consegui tudo que você não pode fazer numa entrevista, eu fiz. Eu saí de lá com o chefe dando risada, chorando.
E aí, quando ele me chamou para a segunda entrevista, ele me chamou para tomar café, porque ele trabalhava, ele era dono de várias empresas, né? E ele me chamou para tomar o café, porque ele estava em uma empresa que não era a mesma, no café do prédio, né? E aí ele falou assim: Você passou? Eu falei: Ah, isso eu já sabia, mas eu pensei que você ia falar alguma outra coisa. Eu falei: Eu já sabia quando eu saí do seu escritório. E ele ficou: Ok, então tá bom. E quando deu 3 meses, ele não falou nada. Na Austrália, é normal, depois de 3 meses, saber se você fica na empresa ou não. E deu o dia e ele não falou nada, né? E aí, uma hora ele veio falar comigo, eu falei, onde você tá indo? A gente não terminou de conversar. Aí ele falou assim, ah, ok. Aí eu falei, então senta que eu tenho coisa pra falar. E ele sentou, eu falei, e aí? Gostou do meu trabalho? Não gostou? O que que tá acontecendo? Ele caiu na risada. Ele falou, não, sim. Eu falei, não, eu quero saber, né? Preciso saber, né? Se eu vou continuar aqui ou não. Mas eu acho que por muitos anos é, demorou isso, 7 anos, né? 7 anos aprendendo inglês e vários anos na faculdade errando bastante, né? Então, não foi um processo fácil, porque antigamente, se vinha algum chefe falar comigo, nossa, eu tremia na base, né? Eu não era eu mesma, né? Porque não tinha a língua, não tinha o vocabulário, não tinha, faltavam coisas, né, para eu poder ser eu mesma. E mesmo assim, como eu aprendi a língua mais tarde e por ah, fazendo faculdade e tudo mais, o meu inglês é muito mais lógico do que o meu português, né? Então, eu acho que demorou bastante, mas eu consegui chegar lá, né? Foi um processo lento, provavelmente no Brasil fosse um processo totalmente diferente, porque você conhece pessoas, né? Eu não conhecia ninguém da época, né, que tinha empresa ou que conhecia, porque estava todo mundo na mesma área, né? Tem fazendo faculdade, trabalhando em restaurante, tudo era muito igual, né? Mas, quando eu aprendi que ser imigrante é um superpoder e não uma coisa de errada, porque eu lembro que eu coloquei uma menina para trabalhar com a gente lá. Eu fui a primeira imigrante a trabalhar na empresa. Depois eu coloquei uma menina que é minha melhor amiga até hoje, colombiana, e o marido dela, que era engenheiro de aeronave pro Army, pro exército, Exército. na Colômbia. Náutica? Não, náutica de navio. Bom, engenheiro de avião de guerra para Colômbia. E ele foi para lá, né? E Deve aí ser eu. aeronáutica, então, né? Imagina. Náutica? O que É. que eu falei? Náutica? Falta palavras ainda no vocabulário. Então, e aí, quando ele foi fazer entrevista, eu vi que ele estava nervoso. Eu falei, por que que você está nervoso? E o inglês dele era um pouco mais quebrado. Ele estava no país só acho que há 2 anos e não tinha inglês antes disso, né? E aí ele falou assim: Ah, eu não sei se ele vai gostar de mim, se eu sou bom para o trabalho. Eu falei: Você não tem noção do quanto a empresa vai estar ganhando por ter você aqui. Ele jamais conseguiria contratar uma pessoa local com a experiência que você tem, né? Engenharia e tudo mais. Então, assim, não pensa que você é pouca coisa, você é muita coisa. Ainda você fala outra língua, você pode resolver problemas em outra língua também. Então, assim, se tem um problema comigo, se tinha algum problema que alguém precisava de alguma coisa da empresa que eu podia fazer com marketing, eu procurava soluções em Portugal, no Brasil, em inglês, em português, em espanhol, se eu entendia alguma coisa. Então, assim, é um superpoder, né? Eu acho que é importante. Mas eu só consegui chegar nesse momento quando eu comecei a entender essa parte. Porque tinha muito mas eu sou imigrante, eu falo com um accent. Às vezes as pessoas fazem aquela cara de que não estão me entendendo. E tem isso, né? Aquela cara de que tá sofrendo pra te entender. Você fala assim, meu, eu fui claro, não é É possível. careta, né? É careta. Eu falo trauma de alguém quando faz Eu também. assim. Fala, nossa, tá tão difícil de me entender, né? Porque não é É. possível. Mas hoje em Mas dia eu é. não me importo mais tanto, mais 15 anos fora, né? E só foi aparecer isso depois de 7 anos. Por isso que eu falo, a adaptação é muito longa, né? Assim, até hoje ainda tem, né? Não tanto com a língua inglesa, mas ainda existem muitas palavras que eu não sei, né? E hoje em dia, o meu inglês é o que é porque eu leio muito e estudo muito porque é o que eu faço, né? Sim, mas é um curso muito lindo, né, Jéssica? Esse de do aprendizado de se valorizar.
né? Pelo que Sim, se é pelo que você é e pelas suas próprias conquistas, independente da referência do outro. Porque essa sim, questão das diferenças culturais é uma questão de referencial. sim. Então, se você está imersa numa sociedade que faz careta toda vez que você abre a boca, Uhum. é isso. E vai acontecer no contexto, né, social e no contexto profissional, isso vai impactar na sua crença sobre você mesmo. Sim, com Então, certeza. será que eu sou competente? Será que meu idioma é bom o suficiente para merecer esse emprego? Sendo que as coisas se confundem dentro da gente. Sim, A gente na nossa conversa com a gente mesmo. Quando na sim. verdade são coisas separadas. Uma coisa é seu conhecimento técnico, Uhum. a outra coisa é sua proficiência no idioma, e a outra coisa é o seu valor enquanto ser humano. Sim, Né? Então, o seu valor enquanto ser humano jamais deve ser questionado. sim. Apesar da gente se questionar. Mas quando a gente se questiona é ok. Quando o outro questiona, já não é legal. Então, mas aí é de dentro para fora, né? É, É esse seu percurso que você fez de se fortalecer e diante da adversidade, revisitar esse fortalecimento. sim, Tipo, a pessoa tá fazendo careta pra mim, não é meu, é dela. Eu tenho o superpoder de falar dois, três idiomas. Ela sabe falar idioma e ela tá com dificuldades para entender meu accent, né? Meu sotaque. sotaque. Então, a habilidade tá faltando nela e não em mim. É. E eu lembro que no começo eu tinha até medo de atender o telefone, né? Porque eu falava, nossa, se a pessoa não me entende, né? Se eu não entendo a outra pessoa. E por essas caretas, né? E aí eu comecei a prestar atenção quem estava trabalhando na empresa, né? E aí eu questionei o meu chefe, falei, por que você me contratou? E aí ele falou que você mostrou atitude, mostrou ser esperta de conseguir lidar com situações. Eu falei várias coisas erradas. É que eu era muito nova, já vou deixar bem claro. Quando isso aconteceu. Mas quando eu entrei na entrevista, ele falou assim: ah, desculpa, eu almocei aqui na minha mesa e eu comi tailandês. Aí ele falou: desculpa pelo cheiro. Eu falei: não, não tem problema. Aqui eu vou fazer a entrevista, depois eu vou embora. Quem vai ficar com cheiro é você. Olha, Jéssica, é uma super E qualidade. aí ele deu risada e aí já começou assim a conversa. E aí a gente deu risada, assim, não parava de dar risada na entrevista. E aí eu lembro que passou tempo e aí uma menina me falou assim que ele passou pela empresa, eu tinha saído e ele já passou a falar assim, ah, eu vou contratar a menina que acabou de passar. Ele falou assim, ah, e o que eu achei legal é que ele contava a minha história para todo mundo. Ele falava assim, essa é a Jéssica, ela já mora aqui há tantos anos, fez faculdade aqui. Ele falava assim, tudo. Eu falava, nossa, quer meu CPF também, né? Eu não sei. Ele contava a minha história, mas o jeito que ele falava era como se fosse proud. Eu não sei, né? Com uma admiração, né? Com uma admiração de todo o processo. E aí eu comecei a dar valor para minha própria experiência, né? Porque até então eu falava, Uhum, nossa, né? Sou a imigrante, né? Eu uhum. chegava no local, eu era a imigrante, porque eu era a primeira imigrante na empresa, né? E aí, aquelas pessoas que faziam assim, eu comecei a prestar atenção nelas também. Conversando, eu falava assim: ah, você já viajou para algum lugar? Elas não tinham saído. Eu morava em Brisbane, e tinha uma praia que era Sunshine Coast, que era mais para cima, e a outra que é Gold Coast. Eles nunca saíram daquilo. É tipo uma hora e meia para cima, uma hora e meia para baixo. Nunca saíram disso. Então eu falei, nossa, quantos países eu já tinha ido para o Japão umas 3, 4 vezes. Tava morando na Austrália há muitos anos, tinha ido para os Estados Unidos, Noruega, vários lugares Sim. da Europa, Canadá. Eu falei, nossa, então é ok, porque eles não tinham experiências com imigrantes, porque até onde eles moravam não era um local que tinha muito imigrante. Então, acho que é importante pensar, quando você vai morar em Nova York, ou quando você vai morar em Sydney ou Londres, você vai achar pessoas que estão acostumadas também com internacionais, né? Mas se você for para um lugar mais remoto, faz E, sentido.
Eles não te entenderem porque você também não é de lá e eles não conhecem outra pessoa. Onde eles moravam, né? As pessoas que eles tinham como neighbors são pessoas locais. Então, se você fala um pouco diferente... Uma vez eu conheci uma pessoa que morava no interior do interior do interior de Queensland, que é na Austrália. Numa fazenda, né? Não sei, de gado, alguma coisa assim. E ele nunca tinha saído de lá. E a primeira vez que ele saiu... foi para ir para Brisbane, que é uma cidade também em Queensland. É como se fosse morar no Texas, mas no interior do Texas e vai para Austin, né? E aí ele foi para Brisbane. E aí ele conversando com o meu marido, ele não tinha noção, ele pensava que as pessoas de Brisbane falavam que nem ele, porque ele não sabia, porque ele só conhecia quem morava naquele local. Então, para eles, assim, até o pessoal que morava em Brisbane eram internacionais, assim. Ele falou, pensei que você era local e falava assim. Ele não tinha nem noção de como as pessoas locais falavam. Que eu achei isso incrível. Isso foi, assim, mind-blowing pra mim. E quando a gente olha pro próprio Brasil, tem essa questão dos regionalismos também. Eu já tive experiências de ir pro Nordeste e não ser entendida por conta do sotaque. Olha, eu tenho muito problema para entender alguns sotaques. E alguns que eu não tô acostumada. E aqui dentro dos Estados Unidos também, que é um país grande também. É muito diferente. E aí que a gente vai entrar Meu marido brincava, essa é uma história que eu conto em todo lugar, que ia processar as escolas de inglês que falavam que o inglês dele era avançado. E quando a gente chegou aqui no Brasil, nos Estados Unidos... Não, entendi nada. E a gente tá no sul, nos Estados Unidos tem um sotaque bem pesado. O sul seria Texas? O sul Sul é onde eu tô, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Tennessee, então sul... Alabama, Sou ruim com a geografia dos Estados Unidos. Mas enfim, é a costa leste dos Estados Unidos. Então é tipo Canadá, não. Califórnia mais para baixo. Não, costa leste. Ou Califórnia é do outro lado. Eu tô do extremo oposto da Califórnia. Então você tá tipo Nova York para baixo. Isso. Indo para Texas, para Flórida. Indo para Flórida. Eu tô entre Nova York e Flórida. E Flórida. Ah, tá. Tá vendo isso? Terrível. Quando falam de horário, você fala, você tá no Eastern Time? Eu falei, eu não sei, eu tô na Suíça. É só pra gente conseguir calcular, mas aí as tecnologias nos ajudam muito, né? Eu falei com uma menina ontem, depois da entrevista, da conversa com a Cieta, eu conversei com uma menina que mudou com 14 anos para os Estados Unidos e ela contar a história dela, né? Como foi a transição e tudo mais. E ela falou assim, qual que é o horário seu? Aí começou a mandar vários. Eu falei, não, me fala a cidade que você tá que eu procuro. Porque eu falei, isso daí eu já não entendo nada. E assim, por que você precisaria saber da geografia dos Estados Unidos? Não precisa, né? Eu acho importante, assim, saber de algumas coisas, né? Ter um mínimo, né? Mas eu sei onde é o Texas, Nova York e Califórnia, acabou. São ótimas referências, já tá bom, já. Sim. Então, aí falando dessa questão do idioma, né? A gente... A nossa identidade, ela é muito... ela é muito apoiada na questão da comunicação. Né? Então, quem eu sou é como eu me coloco no mundo também. Sim. E a comunicação é essa ponte. Sim. Muitas vezes, né? Então, quando você chega num contexto que sua língua original não é entendida, você começa a fazer um processo de reconstrução de quem você é no mundo no segundo idioma, ou no terceiro, enfim, no outro idioma. Então, existe aquele estranhamento do tipo, nossa, eu não consigo ser quem eu sou nesse idioma. Até porque existem palavras que não existem. Sim. Né? Se a gente fala do inglês, saudades não é uma palavra que existe. Eu falei isso com a menina ontem, que eu falo assim, pelo menos pra mim, que eu mudei quando eu tinha 18 anos, eu acho que eu sou duas pessoas bem diferentes. Eu acho que eu sou mais legal em inglês, pra falar a verdade.
Porque eu acho que em português é muito silly, né? Não é tão. É meio bobinha. Mas às vezes eu me acho bem smart, né? Tipo, inteligente. E ela falou, por ela ter ido mais cedo, ela falou assim: eu acho que eu tô chegando num momento da minha da língua inglesa que eu tô conseguindo ser eu mesma, só que em outra língua. E eu achei, falei, nossa, isso é bem diferente. Mas ela tem que lembrar que ela foi bem mais cedo. O irmão dela foi com 9, ela foi com 14. Querendo ou não, 4 anos é bastante, assim, principalmente no desenvolvimento da fala que ela aprendeu na escola e tudo mais comigo foi no trabalho. E a questão hoje eu me sinto é assim, a questão como você se desenvolve no idioma depende muito da exposição que você tem. Sim, Então, nos meus primeiros anos, eu conseguia me expressar em inglês para contextos de trabalho. Era muito difícil socializar. sim, Eu acho importante o imigrante, o expatriado, ter essa consciência. Que a sua proficiência no inglês, ela é muito do contexto. Então, se você vai pro exterior e vai ser estudante, você vai se desenvolver dentro daquele contexto acadêmico no uhum, idioma. sim. Né? No meu caso, eu vim como expatriada no contexto profissional. E aí é ter paciência consigo mesmo, porque as outras coisas vão vir depois. E olha, é comum as pessoas pensarem: nossa, você passou 2 meses fora, você já deve estar com inglês fluente. Não. Bastante. E olha que eu fui para estudar, eu fiz 3 meses de inglês, depois eu fui para fazer diploma e faculdade, e eu falo até hoje, minha fluência não veio no meu student visa, eu fiquei no student visa, visto de estudante, por uns 7, 8 anos. Não veio nesse tempo, minha fluência veio depois, quando eu estava já trabalhando, quando eu estava fazendo mais amigos, mesmo que sejam internacionais, mas usando mais a língua, comecei a sair um pouco só dos até não vou falar que eu saí, porque muita gente foi embora. Então eu tinha que fazer novos amigos, porque isso acontece também. Sim, sim, demais. Demais. Eu achei que eu conseguia me expressar, mas para fazer amizades que hoje em dia eu tenho até hoje, ou me sentir tão confortável quanto, demorou bastante. E um outro aprendizado também que eu acho super relevante de compartilhar é a questão do sotaque e do quanto investir para falar o idioma O sotaque local. igual ao nativo, sabe? Igual ao nativo. Que isso é muito vendido nas escolas de inglês e é muito fomentado de maneira geral, né, na cultura brasileira, mas é algo muito polêmico de discutir, mas a minha opinião profissional sobre isso e pessoal é vender uma mentira. Porque se você não cresceu naquele contexto, o seu inglês dificilmente vai ser nativo. Então, essa busca constante por tentar chegar lá também tem um impacto na saúde mental gigantesca, tem um impacto na sua performance enquanto profissional, porque você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa para você poder chegar onde você quer chegar, quando na verdade, no contexto de trabalho, o importante é ser entendido. Exatamente. Se você sabe falar a palavra e as pessoas entendem o que você está falando, eu não acho que precisa do sotaque local. Mas eu não vou negar que os meus primeiros anos foram correndo atrás disso, assim, sentindo que eu era menos. Por isso que eu falei, quando eu ia pra entrevista, eu tava suando frio, eu falava, nossa, será que eles vão me entender? Eles entendiam. E eu que tava colocando minhoca na minha própria cabeça. E tem isso, que eu concordo, mas a gente também tá num contexto que não é favorável para os imigrantes mundialmente. Acho que. Né? Então, Eu não sei se teve uma época que era, mas eu acredito que. é verdade, mas assim, eu concordo com você. Mas eu acho que quando eu fui, era menos. Hoje em dia tá num momento mais extremo.
Mas não tô Sim. falando que foi fácil. Mas acho que hoje tá mais difícil. E é difícil explicar então, isso. eu não sei se você viu isso, propaganda de curso de idioma para você aprimore o seu inglês para você não parecer imigrante, não sofrer preconceito, sabe? Você já viu isso? Nossa, Isso não. tem aparecido muito no meu feed de Instagram. Eu nem sei por quê, porque eu não. É o tipo de coisa que eu sou contra, mas tá ali tentando me vender isso. Porque existe um medo tão grande com as questões das políticas imigratórias. Principalmente onde você tá, né? Eu não sei se são todos os países, não posso falar por todos. Eu sei que tá uma crusade. O que é crusade? Uma cruzada? Movimento against anti-migratório, né? Global, estão restringindo assim todo lugar do mundo. Portugal tá tipo tchau, tchau todo mundo. Espanha, França, assim, tá todo mundo dando bypass. Eu sei que a Austrália também tá tightening, tá puxando mais o Reino Unido e os Estados Unidos. Eu acho que é o exemplo meio clássico para falar sobre isso, porque é o que tá mais. Eu assisti hoje as notícias e o Donald Trump proibiu de ter alunos internacionais na Harvard, alguma coisa assim. Nossa, eu lembro, alguma coisa assim, né? Tipo, Então, assim, lamentável, sim. então tá esse movimento um pouco maior, né? Então, não dá para negar que existe esse contexto. E você tem medo de ser internacional, né? Porque eu conversei com uma Isso. pessoa que ela estava no carro e passou polícia na frente. E ela, com visto, eu acho que ela tá para receber o green card dela, o marido dela trabalha aí, se ela não tá nada ilegal, mas mesmo assim ela falou que tava, tipo, ficou quieta, travada, suando frio, falou, nossa, meu, vão me levar, que até ela tava com medo, assim, né? Então, mas aí é essa que é a questão, é fomentar a xenofobia, fomentar medo nos imigrantes. E a gente é um movimento que traz. Eu tô tentando buscar as palavras, porque eu misturo inglês, português, aí fica tudo meio tico e Vocês teco misturam aqui, até fica tentando. tudo, as palavras juntas. Juntar frase aqui tá complexo, mas assim, aí você se sente menos pertencendo, menos merecedor. E aí o caminho é você fingir que você não é imigrante, é você não ter É, orgulho de quem você é você difícil, negar né? suas origens culturais. Então, eu acho que cada um vai escolher o caminho que é mais saudável. Mas quando a gente está falando de entrevista de emprego, de trabalho, aceite quem você é, saiba do seu valor, né? E Porque, lembre-se que os Estados Unidos e esses países que estão fechando a imigração, eles floresceram com a base imigratória. sim, A origem deles é a imigração. sim, literalmente. Então, Porque eles foram na provavelmente, Inglaterra. negar sua própria origem, se forçar a ter o inglês nativo, perfeito para os padrões dos outros, vai te causar um sofrimento que talvez não seja sustentável na sua vida pessoal, na sua trajetória migratória e na sua carreira. Sim, Então vamos refletir sobre isso e vamos buscar espaços saudáveis para imigrantes. sim, Vamos, se o seu chefe naquela época te julgasse por ser espontânea, não é o lugar para você trabalhar, exatamente. né? Por isso que eu acho, eu não sei se sou eu, mas eu acho que todo mundo tem um sentimento, né? De quando as coisas vão dar certo ou errado. Eu não sei se você acontece com você, mas eu lembro que eu Sim. entrei, eu tive uma sensação de leveza que eu falei, eu consigo ser eu mesma. E deu Uhum. certo. E eu fiquei nessa empresa por 7 anos, 2 anos presente, 5 viajando pelo mundo. E ele mandava mensagem: qual que é o seu horário que você tá, né? No time zone que você tá, que eu precisava falar sobre isso com você. Então, eu fiz a minha pós-graduação em Portugal, tudo, e eu continuei trabalhando para a mesma empresa. Foi uma experiência muito boa, mas eu acho que. Eu lembro que eu fazia entrevista e eu falava, nossa, não é. E eu lembro da ligação até hoje. Eu estava doente no dia, eu estava em casa, ele ligou para fazer uma entrevista
E eu lembro desse dia que eu tinha saído de um outro trabalho que tava ficando meio tóxico e eu falei, eu preciso sair. E aí eu fiquei doente e aí eu deitei na cama e falei, nossa, o que que eu fiz? Eu me demiti, moro num país extremamente caro, que assim, ficar sem trabalho não é muito uma opção. E não tenho, né? E eu falei, será? E eu tinha acabado a faculdade, eu falei, qual que é o próximo passo? Porque eu preciso, né, sair dessa vida de só restaurante, preciso crescer, né? E aí eu recebi Uhum. essa ligação e eu não sei porquê, mas eu falei, nossa, é essa, né? Eu não sei explicar o porquê e como. Foi, não sei se foi no pacing, não sei se é porque ele falou mais devagar, talvez para que eu possa entender. Eu não sei o que que foi, mas eu acho que eu não sei se isso existe de verdade é da minha cabeça, mas você tem uma sensação de falar, nossa, eu me sinto bem aqui. Eu acho que é importante isso durante toda a trajetória do seu trabalho, né? Uma hora Sim. que começa a ficar não tá certo, é importante, eu acho que se mudar. É lógico que a gente está falando um contexto de pessoas que podem escolher, né? Sim, Existe um contexto aí que a gente não está abordando, que não é minha área de especialidade, que é a questão do refúgio, a questão de pessoas que estão num contexto de vulnerabilidade, não está documentado no país, mas precisar sim, estar naquele país por outros motivos que estão sim, além da nossa compreensão e do escopo dessa nossa discussão, né? sim, sim. Então vamos deixar assim bem pontuado que a gente está falando de gente, de uma população que está de uma imigração voluntária, né? Sim, é bem diferente. Eu conversei com algumas pessoas, é, e essa opção, às vezes, é, pessoas que não têm visto, né? Não tem visto, certo? Não tem status legal, status Documentado. não É o que se documentado. usa aqui, não sei se é no mundo inteiro. Quando eu penso na Austrália, sempre visa, 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 né? Então, visa. É, e já é uma situação bem restrita nos trabalhos que você pode fazer, né? Eu acredito, pelo que me contaram. Então, às vezes você é Sim, obrigado a aceitar isso para ter dinheiro entrando, se você tem uma família que precisa, né, ter o que comer, fazer o mínimo, mas é uma situação totalmente diferente. Eu estava como estudante, né? Não, acho que eu já tinha minha cidadania na época, então foi uma experiência bem diferente de tratar de sim. pessoas. Quando eu tinha meu visto de estudante, precisava fazer a faculdade, eu não tinha opção de falar, não, vou trabalhar hoje. Eu ia, tive 8 empregos, eu trabalhava às vezes 16 horas por dia. Como que é possível ter 8 empregos? Você fazia as horas assim, do Porque na Austrália se tipo. ganha por horas, né? Então eu tinha vários Ah, empregos. Então, às vezes, eu tinha que trabalhar no estádio, porque tinha algum evento. Eu entendi. trabalhava no restaurante, eu trabalhava no hotel, então eu tinha vários empregos que alguns eram de noite, de manhã, Aí alguns você são conseguia poucas horas. fazer Eu o conseguia fazer tudo. schedule. Eu precisava, eu tinha 10 mil, na época era 10 mil a cada 6 meses para pagar de faculdade, né? E não 10 era uma mil opção. 10 mil dólares. dólares na época para pagar de faculdade não era uma opção, porque se eu não pagasse, eu não, era tchau, Você vai não podia estar embora. lá. Então não era uma opção, eu tinha. E aí eu fui parar no hospital 3 vezes de estresse. Mas deu certo, eu sou super proud que eu tenho uma faculdade fora. Era uma das melhores faculdades da Austrália, é. Então eu Qual não. faculdade que é? Se chama Griffith University, fica em Brisbane. A maior é Queensland University, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Era muito mais cara. Então eu fui na Griffith, que já era uma faculdade, era acho que a segunda maior de Brisbane, pelo menos. E eu super proud que tipo deu certo e fiz uma faculdade. Então, mas foram 3 anos mais ou menos da minha vida pesados, né? Eu tinha que trabalhar bastante, mas eu sabia o endgame, né? Eu sabia o que eu queria mais para frente. Uhum. Então eu falei, vale a pena continuar. E eu acho que acontece isso por pessoas, por exemplo, que vão com o seu marido, né? O que você falou da sua amiga por 2 anos. Você sabe que são os 2 anos, aproveita esses 2 anos, faz o que você quer fazer, faz curso que você queira fazer, aproveita aquele hobby que você tem. Não tem hobby, vamos descobrir qual que é o seu hobby. Isso, exato. Tem alguma coisa que você pode fazer. Eu conheço pessoas que trabalham para o Itamaraty, então o partner, o marido, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Jean, que morou
em Namíbia, na África, com o marido dele. O marido dele podia trabalhar em Itamaraty, mas ele não podia legalmente trabalhar no país. Então ele achou outras maneiras, que era fazer... Ah, esqueci o nome quando você ajuda pessoas, tipo voluntariado. Sim, isso é uma das alternativas para quem não tem visto de trabalho Sim. aprovado. E que aí, inclusive, se você está num período de transição para conseguir o visto de trabalho ou para conseguir a validação de um diploma, o voluntariado é uma ótima transição, porque pode estar relacionado com a sua área de atuação e pode ser um degrau para quando você tiver com esse status regularizado, você conseguir se alavancar o que você quer para sua carreira, né? Voluntariado normalmente é bem visto, currículos, então já é Sim. uma coisa boa, você pode conhecer pessoas, treinar. Eu falei com a Mel Farina, a semana passada, eu acredito, e ela fez voluntariado na França, e ela falou, eu comecei a perder o medo de conversar, de falar francês, porque estava todo Perfeito. mundo na mesma, todo mundo falando errado, e ela falou, e foi assim, foi todo mundo aprendendo junto, foi uma experiência incrível. E quando com os meus clientes, além dessa questão de, de integração, né, de como é que, se não é carreira, então quais que são as outras possibilidades, é voluntariado, é autocuidado, é hobby. Também tem aquele o público, falando agora do público masculino, né, que no Brasil tem a cultura muito de ser o provedor, e aí quando ele vem de acompanhante, o mundo dele vira do avesso, né, e ele tem um impacto muito grande na autoestima de não trazer a questão da renda para casa, né, de não ser provedor e de entender e eu faço um trabalho aí de tá bom, de valorização, então tá. O que você faz para ajudar a sua esposa Sim. não é trabalho? Cuidar da casa não é trabalho? Cuidar dos filhos não é trabalho? Tá trabalhão. Porque assim, a valorização é muito através do dinheiro, da remuneração. Sim. Né? E isso assim acontece com homem e com mulher, né? Que tem a carreira e fica e tem essa quebra de vir para o exterior e não ter mais. Sim. Mas pro homem tem um efeito emocional mais devastador por conta da cultura brasileira ser mais patriarcal, né? Sim. E pessoas que têm cargos também muito, uma carreira desenvolvida, chega aqui. Aí não tem reconhecimento de diploma, as empresas que a pessoa trabalhou não são reconhecidas aqui, então fica difícil assim, essa recolocação. A questão também do idioma não ser muito desenvolvido e até a barreira da questão da xenofobia mesmo, que está sendo muito fomentada. É trabalhar todos esses aspectos de vamos analisar a realidade, o que é possível para você agora. Sim. Então tá, você era gerente, seu inglês básico. Então, como é que faz para vamos ter a humildade de começar de base, do tipo assim, você, sei lá, repositor de prateleira no mercado. Ou vamos fazer trabalho voluntário, curso de inglês, e se expor bastante socialmente para melhorar esse idioma, para você tentar galgar cargos mais compatíveis com o seu nível, né, que você tinha no Brasil. Mas aí vamos analisar os riscos disso. Tem risco financeiro, tem risco de você ficar muito tempo fora do mercado e da sua recolocação ser ainda mais complicada, porque aí você vai ter que explicar o intervalo. Né? Então, dependendo da situação da pessoa, se a estadia é de curto, médio ou longo prazo, o trabalho de estruturação de carreira, ele também vai ter um plano de ação diferente. Ele também vai ser estruturado dentro desse contexto da estadia de curto, médio ou longo prazo. Sim, sim. Se você foi falando isso, eu lembrei de uma pessoa que uma vez me falou, ele estava em cargo muito alto e falou assim, eu não mudo para o exterior porque é capaz de eu ter que ser rebaixado e eu acho que isso pode afetar muito, né? E acontece.
Sim, e a questão, eu tenho pessoas do meu círculo que recusaram ofertas de expatriação, que colocando tudo na balança, ganhos e perdas Uhum. de todas as dimensões da vida, eles vão ter mais perdas do que ganhos. E é ok também, né? Se essa é uma decisão consciente que você teve, eu acho que é importante, porque pode afetar bastante o psicológico. Se mudar de país não é barato. É caro arranjar apartamento, tudo, né? É caro. Com filhos, então, né? Se você não consegue uma escola pública, tudo precisa pagar uma particular. Eu descobri aqui, quando a gente chegou e foi descobrir que a creche era extremamente cara, quase caiu das pernas, que vale mais a pena financeiramente eu estar em casa com ela do que ir para o trabalho, porque é caro assim, né? Uma creche aqui. Sim, mas aqui também nos Estados Unidos a gente tem essa situação. E aí é de novo, né? Ganhos e perdas. Eu tenho uma menina de quase 5 anos e eu optei durante o período do primeiro ano de vida dela ficar mais dedicada a ela e levava consultoria paralelo tranquilo, mas tinha outra renda principal. Sim. E aí, depois, para construir a consultoria, eu precisava que ela estivesse na escola. Uhum. E aí, financeiramente, você põe na ponta do lápis. No começo, era muito mais caro eu ter ela na escola do que eu trabalhando, construindo a consultoria. Mas se eu não tivesse Uhum. esse tempo, como é que eu ia construir a consultoria? Exatamente, exatamente. Então, são todas essas dimensões que têm que ser avaliadas. E aí também eu percebi que, para minha saúde mental, cuidar da minha carreira é uma dimensão fundamental. Então, eu Uhum. não podia ficar esperando ela fazer 5 anos para poder matricular ela na escola pública e não ter gasto com a Sim, educação dela, sabe? sim, Então, sim. quando você tem essas possibilidades de escolha, É, é importante realmente não se apegar só a uma dimensão do ganho, que é que vou sim. perder financeiramente. Mas o que você ganha em outros aspectos, né? Sim, comigo foi parecido, porque a neném, chegou aqui, ela era muito pequena. Eu falei, não, por enquanto não. Mas aí ela fez, eu lembro, ela fez 1 ano e eu falei assim, what now? Né? E agora? Né? O que que a gente pode fazer? Porque 1 ano, eu falei, eu precisava começar a me sentir como eu mesma, fazer coisas, né? Não tô falando que eu amava, né? Eu amo ficar com ela, tudo, ensinar, mas eu precisava de alguma coisa a mais. Então eu comecei a escrever livro, eu comecei a fazer podcast. Eu falei, é um jeito de poder, com o tempo que eu consigo, que não é muito, fazer coisas para mim e que me deixam, que ajudam, né? No psicológico, né? Me sentir um pouco mais como eu mesmo, porque língua aqui não vai mais do que um bonjour, porque depois alguém fala mais uma coisa, eu falo, já não sei falar francês. Então, assim, é engraçado que eu acabei de lembrar que quando a gente foi para o Japão ano passado, eu falei em francês. As poucas palavras que eu sabia, eu falei em francês com o pessoal no Japão. Eu não sei porque eu comecei a trocar todas as línguas, né? De vez em falar inglês, mas foi. Não é engraçado contando, mas é engraçado na época. Mas eu acho importante você poder. Existem muitas possibilidades, né? É que às vezes a gente acha que não tem possibilidades, né? De falar, nossa, mas eu fazia isso e só isso que eu posso fazer. Mas eu, por exemplo, da parte de marketing, né? A parte de criar conteúdo, eu gosto bastante. Falei, o que que eu posso começar a fazer com isso? E aí a gente vai se achando. E não é um processo de ter uma lâmpadazinha e fazer assim, tim, tim, né? É um Não. processo lento. É um processo de construção, né? Da gente entender o que satisfaz e o caminho para construir isso. Sim. E às vezes vem de alguma pessoa, né? Pode ser de um profissional, pode ser de um amigo, mas é importante conversar e falar sobre isso. A ideia de um livro veio de um pai, que ele falou assim: eu quero ter filhos no exterior e quero poder ajudar minha mulher. Você tem podcast, mas ele falou assim: eu não tenho, né, 3, 4 horas por semana para poder assistir os episódios, condensa tudo em um livro. E veio assim as ideias dos livros. Que demais. Então é importante, eu acho, que conversar. E eu acho que muitas pessoas têm medo, né?
sentir o fracasso. Eu acho que não sei se a parte da maternidade, não tem como falar a parte do pai, né, de um homem, mas eu acho que, pelo menos para a maternidade, dependendo da cultura que você veio, do ritmo de vida que você veio, às vezes você fala assim, não, eu tô me sentindo perdida, pode parecer como um fracasso, e não é. Todo mundo passa por isso. Sim, sim, são as etapas da vida, né? A maternidade é uma grande quebra na história de uma mulher, no sentido. É um ritual Sim, de passagem, assim, que muda seu entendimento de mundo, seu entendimento do sentido da vida. Então, naturalmente, a questão da carreira, ela vai ter que ser reavaliada e recolocada e redesenhada muitas vezes, né? sim, sim, Mesmo uma mulher que continua no mesmo emprego, o peso, o como vai ser diferente, sim. porque ela tem outras dimensões da vida pessoal dela, é, onde a maternidade tá lá, né? E Uhum. vão estar demandando. Então, existe uma ressignificação mesmo de papéis, né? Quando a Sim, gente se sim. torna mãe, né? E aí me fez lembrar também, Jéssica, dos casais que a gente tá falando deles, né? Mas eu não explicitei, né? Os casais de dupla carreira, né? Que os dois têm uma carreira, e aí como é que você mantém e concilia isso, né? Sim. Eu tô falando dos meus clientes, né? É a esposa que vem acompanhar o marido, é o marido que vem acompanhar a esposa, e aí esse trabalho é de como que a gente equilibra essa, essa dinâmica familiar. Bom, mas então, e quando a pessoa, a família decide voltar, ou a pessoa, né, se for um indivíduo, decide voltar, como é que pode usar essa experiência para dar aquele. Eu acho que talvez a própria carreira no país que volta, né? Porque eu acho que essa é uma percepção. Empresas veem isso como uma coisa positiva, essa experiência, né? Sim, no Brasil, sim. Eu acho que independente do país que você for, mesmo se você for para algum país bem pequeno, tô tentando pensar o bem pequeno. Bom, aqui na Europa tem vários, né? Mas normalmente tem peso em nome, né? Ah, eu trabalhei em Luxemburgo. Nossa, né? Luxemburgo. É. Sim, trabalhei na Alemanha Na também. Alemanha. Então, eu acho que tem muitos países com peso no nome, né? Mas mesmo se você for para algum outro que seja pequeno ou que o nome não seja tão. Eu acho que depende, É, também acho que depende do país, da área que você tá, porque, por exemplo, a pediatra da minha filha a anterior, ela fez, a gente estava falando agora, como é o nome? Foi trabalhar um tempo com, a gente falou o nome agora, que trabalha sem pagamento, como é o nome? voluntariado. Voluntariado. Ela fez um voluntariado em Moçambique, né? Nossa, ela começou a falar, eu achei incrível, ela aprendeu, né, a língua local e pode ajudar as pessoas aqui também, que eu achei bem legal, que é o português, né? Então, então eu achei isso bem legal. E hoje em dia, acho que 90% dos clientes dela, os pais são portugueses, e eu achei que isso é bem legal, trazer, né, esse diferencial. E qual que é Eu a acho que nacionalidade dela? ela é Legal, suíça. que legal, muito Eu acho bacana. legal. E eu percebo os meus clientes europeus que vêm trabalhar nos Estados Unidos, isso tem uma valorização para o mercado europeu mesmo. Sim. E aí a sua dúvida é como é que você. Eu acho que é muito. De novo, né? É muito cultural isso, né? Se o país pelo qual você está retornando valoriza a experiência internacional, quase que você não tem que fazer muito esforço além de contar, né? Sobre essa experiência numa entrevista ou né, numa, para conseguir uma nova oportunidade. Uhum. Mas eu não sei se isso responde, Jéssica, o que mais que você quer saber com relação ao retorno? Eu acho que era mais ou menos isso, que talvez a pessoa tenha. Talvez a pessoa, quando é outro da relação, quando não vai a trabalho, né? Quando tira, sei lá, os 2, 5 Sim, anos, tá, faz eu sentido. acho que. Eu acho que é o que você falou, tem que explicar o porquê, né, desse tempo parado. Isso, tudo é como você conta a história.
né? Sim. Então, é o storytelling da valorização da sua experiência, né? Então, a pausa na minha carreira foi em função de acompanhar meu parceiro, minha parceira, nesse período de tempo. Eu me dediquei a aprimorar o idioma, ao voluntariado, a Uhum. cursos de aprimoramento nessa área que eu estou aplicando para vaga. Mesmo de línguas, né? Que eu acho que isso Exato. é visto como um positivo. Sim, Você, fiquei lá para estudar, para poder aprimorar a escrita, a conversação. E mostrar que aprendeu. uhum. Sim, Poder mostrar, porque existem pessoas que acabam. Eu acho que acontece isso muito no começo, que você acaba ficando mais com pessoas da sua cultura, né? Não sei se é isso com todo mundo, pelo menos foi a minha experiência. Eu não tinha emprego, então acho que eles me ajudaram nessa parte, tipo, de dar explicação, né? Mas depois, com o tempo, eu fui fazendo amizade com outras pessoas de outras culturas também, né? Mas enquanto eu não saí daquele ciclo, foi mais difícil de aprender a língua. sim, mas eu entendo o que você está dizendo. Só eu vou completar minha resposta anterior, aí eu pulo para essa questão do círculo de social brasileiro. E também falar o que a experiência em si no exterior te ensinou em termos de competências. Uhum. Então, a exposição à diversidade cultural te traz, o que ela te trouxe? Sei lá, eu vou falar de mim, tá? Para não expor nenhum cliente. Você trouxe muita humildade, porque eu Uhum. entendi que falar errado não desqualifica a pessoa tecnicamente. Trouxe Sim, muita flexibilidade sim. de entender que culturalmente o meu jeito não necessariamente é melhor ou pior do que o outro. Uhum. Então eu me tornei mais aberta para ouvir o outro. E ao mesmo tempo, eu tenho muito mais hoje ferramentas para propor soluções, Sim. porque eu aprendi outras formas de resolver as coisas, Uhum. né? Então, tentar explorar nesse sentido. E aí, falando da questão do círculo de amigos, que a gente acaba, eu acho que no começo a gente se apoia muito mais mesmo no que é familiar, porque a Sim. gente tá diante mergulhado num novo contexto, que tudo é tão diferente que a gente procura alguma coisa familiar para dar mais conforto pra gente, Uhum. né? E Uhum. para dar mais que seja uma referência, porque de alguma forma a gente partiu do mesmo lugar, né? Que Sim. é ser brasileiro, ter vindo do Brasil para o exterior. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu vejo nas histórias dos meus clientes, na minha história, dos meus amigos, que essas amizades continuam sendo muito importantes. Porque te conecta com essa dimensão da nossa identidade, Uhum. que é ser brasileiro. Que Sim. nas outras amizades, a forma de se relacionar vai ser outra. Sim. Não vai ter a questão da compreensão, né? Da piada, a questão da compreensão do toque. Você se relaciona diferente conforme a cultura do seu colega, né? Do seu amigo. Sim. E, de novo, é aquela questão: o que te faz bem? Eu já me deparei muito com uma fala de vou evitar brasileiro porque eu quero melhorar meu idioma. Mas aí a pergunta é: e aí você. E aí, se você não tem os brasileiros, com quem você sociabiliza? Você já tem essas outras dimensões suas já estão em dia para você poder não se relacionar com brasileiros? Sim. Porque aí você começa emocionalmente a se enfraquecer e se isolar. Eu sempre falo que tem os dois extremos, né? Não conversar com brasileiros, cortar totalmente e só viver com brasileiros. Eu acho que você tem que ficar no meio, né? Eu sei que talvez no começo você comece talvez desse lado de só os brasileiros, né? E depois você vá movendo
Não, tô falando que você vai excluir, mas para chegar no meio termo, né? No meio dos dois. Porém, esse lado de não vou conversar com só brasileiros, talvez se você for passar de imersão para aprender a língua, talvez faz sentido. Mas se você for passar 2, 3, 4, né? Se é algumas Ah, semanas sim. para aprender, né? Se você for para É. uma por trabalho, porque eles precisam fazer um projeto e o projeto é, não sei se existe isso de um mês, né? Eu normalmente eu acho que é mais longo, mas vamos falar que existe, né? Algum Mas existe, treinamento existe de se sim. você quer fazer essa imersão, faz sentido, né? Assim, com certeza vai te dar uma vontadezinha de falar com um brasileiro, mas hoje em dia, na minha época, quando eu saí do Brasil, eu tinha que colocar moedinha para ligar para as pessoas no orelhão. Então, hoje em dia está mais fácil de ter essa conexão. Sim. Né, se for pensando num mais tempo do que isso, eu acredito que você vai acabar começando por esse outro lado. A não Uhum. ser que você já tenha língua e já tem experiência. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Suíça, até hoje, eu acho que só conhecia a Xiaomi por mensagem, ainda não consegui pessoalmente. Então, as pessoas que eu conheci uma indiana, uma pessoa do. Ai, vietnamita, que veio do Vietnã. Então, assim, as pessoas que eu tenho conhecido são internacionais, né? Ou locais, mas que tenham pelo menos a fluência em inglês. Mas eu já morei e tenho acesso a amigas, né, do mundo inteiro, né? Então, porque existe também o problema de time zone, né? Talvez eu estava tentando Hum. conversar com uma família de Singapura e tá, assim, muito Difícil. difícil. A diferença acho que é de 8 horas, alguma coisa assim. Eu sei que ela é muito mais para frente, então os horários para a gente conversar estão ficando muito difíceis, né? Para achar. Então, depende de onde você for. E também tem que pensar, por exemplo, se você for para a China, lá não pode usar o WhatsApp. Então, assim, você vai ter que se Sim. ajustar com o que as pessoas usam localmente, né? Ou se você for para uma. Eu tenho uma amiga minha que foi morar numa cidade. Eu vou falar que é pequena, mas tipo, tem 2 bilhões de habitantes, né? Tem muita gente, mas é uma cidade pequena, né, comparada com outras cidades, e que não tem internacional perto. Ela falou, eu tive que aprender na marra, né? Começar a socializar. E ela usou a internet para poder conversar com as pessoas. Porém, a internet foi diferente para ela. É diferente, né? Até hoje, né? Para ela poder conversar com as pessoas, porque não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem um monte de coisa lá que você está acostumado. Então tem essa outra parte também que é Sim, sim. importante pensar. Com certeza. Quando você vai para uma cidade que tem internacionais, que brasileiro tem em tudo quanto é lugar, a gente sempre acha. E a questão da conexão acho que é você ter bater o santo, né? Você ter é o encontro, né? A afinidade, Sim, independente da nacionalidade, né? sim, Então, não se restringir ao não brasileiro. Tá aí aberto a a diversidade, né? sim, Que a experiência da expatriação da migração traz. sim, é verdade, com certeza. Muito obrigada por essa conversa, eu amei. Eu que agradeço, é uma delícia. Muito obrigada. Eu vou deixar o seu contato na descrição do vídeo, para quem quiser te contactar. Você também está no diretório lá do site e vai estar no livro. Ah, Em algum muito lugar você obrigada. acha, Renata. Muito Perfeito. obrigada. Obrigada a você. Desculpa.